Olá pessoal, hoje venho-vos falar de porque é que eu ainda que não quero saber das opiniões dos outros, até certo ponto. Claro que nós vivemos numa sociedade, é importante ter algumas coisas em consideração, mas no geral, as opiniões das pessoas que sinceramente andam à minha volta interessam de muito pouco no que toca à minha tomada de decisões. Hoje vou explicar porque, venho falar um bocadinho de algumas experiências pessoais e eu acho que a maior parte da gente devia caminhar nesta direção em vez de aquilo para a qual nós avançamos, que é toda a gente a viver com base nas expectativas dos outros. Mas bem, vamos já começar a entrar por aqui e vou-vos falar de porque é que a opinião dos outros não me interessa. De uma maneira geral, eu sou uma pessoa que, quando me perguntam naquelas entrevistas de emprego qual é a tua pior fraqueza ou qual é que é o teu ponto fraco mais notório, a minha resposta tende a ser que eu lido mesmo mal com feedback negativo. E isto quer dizer, é que ainda contraprodutivo no sentido de que este vídeo tem a ver com eu não me importar com as opiniões dos outros, mas a verdade é que isto funciona num sentido em que estamos a falar das pessoas a quem não lhes devia dizer respeito as minhas tomadas de decisões. Claro que se eu tiver algum chefe, algum boss de trabalho assim mesmo grande que me diga, olha, isto está bem feito, isto está mal feito, devias mudar isto ou aquilo, eu ouço a opinião de uma pessoa que está numa posição de superioridade a mim porque o conseguiu chegar lá com qualidade e com mérito e com o devido respeito de toda a gente. A mim faz muito sentido que essa pessoa tenha um dizer e tenha críticas e tenha feedback para mim. Há uma diferença muito grande de eu ligar a feedback de opiniões. Porquê? Para mim, há uma distinção muito grande. Feedback é algo que é feito com o objetivo das pessoas crescerem. Feedback, seja ele negativo ou positivo, tem que ter algo como o crescimento da pessoa a quem tu estás a dar o feedback como objetivo final. Para mim é o que faz sentido no feedback. Eu valorizo imenso feedback de pessoas. No entanto, opiniões das outras pessoas não têm esse objetivo. As opiniões das pessoas que estão à tua volta, principalmente, por exemplo, se tu tens uma área na qual tu estás especializado, ouvires o teu pai e a tua mãe, que se calhar não estão especializados nessa área, se calhar não é o melhor, se calhar passa a ser só a opinião deles e não tem como objetivo o feedback. Portanto, haver esta distinção de o que é uma pessoa que te está a tentar ajudar com feedback construtivo versus uma pessoa no qual a opinião dela está a moldar as tuas decisões é uma questão muito, muito diferente. E eu vou dar aqui um exemplo. Há atitudes, e eu acho que toda a gente tem noção disto, nós tomamos decisões todos os dias em relação a praticamente tudo na nossa vida. A nossa vida é feita de decisões das mais minúsculas às maiores que existem. Há muita gente que toma este tipo de decisões com base no que é que a sociedade e no que é que pessoas que nem sequer lhes importam pensam. E isto está completamente errado. Isto devia ser completamente ao contrário. Tu não deverias querer saber do que é que as pessoas que te seguem no Instagram acham de X, Y ou Z. Isto não devia ser um fator importante na tua vida. E, no entanto, eu vejo tanta gente a viver as suas vidas, a publicar tudo aquilo que fazem no Instagram para a aprovação alheia de pessoas que nem sequer lhes importam. Como é que eu comecei a ver isto? Eu comecei a ver isto há uns anos atrás, em que eu era treinador de voleibol, já não o sou, tenho algumas saudades de ser treinador de voleibol, ainda vou falar num outro vídeo sobre isto, mas basicamente eu era treinador de voleibol de uma equipa de raparigas, elas tinham mais ou menos à volta dos 13 anos, 13, 14 anos, estavam todas a fazer 14 anos, e eu notei uma distinção muito grande do início da época, em que elas ainda eram aquelas crianças imaturas, puras, por assim dizer, e até ao final da época em que elas verdadeiramente maturaram, se é que esta palavra existe, e cresceram para adolescentes. Nós, na nossa adolescência, temos uma tendência muito grande para nos importarmos com as opiniões de todas as pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que não conhecemos, pessoas de quem gostamos, pessoas de quem não gostamos. Essas opiniões começam a ter um peso muito grande na nossa tomada de decisões. E o que é que eu reparei? Eu reparei que nestas miúdas, que no início nós organizávamos eventos com elas, íamos a torneios com elas, fazíamos atividades com elas, elas adoravam tudo. Elas tinham telemóveis só se calhar para mandar umas mensagens aos pais ou para ligar aos pais, não queriam saber do telemóvel para nada. No início da época, nós pegávamos nos telemóveis delas, punhamos-los ao lado e elas esqueciam-se deles durante a atividade toda. O que é que aconteceu muito pouco tempo depois? Pouco tempo depois, começámos a fazer atividades outra vez, algumas delas já eram um bocadinho mais maturas e começaram a evoluir para adolescentes, por assim dizer, e começou a ser muito mais importante a captura dessas atividades através do telemóvel e publicar no Instagram que estavam a fazer X, Y, Z para que outras pessoas soubessem que elas estavam a fazer uma atividade do que propriamente a atividade em si. Portanto, imaginem que nós íamos ao cinema.
era muito mais importante para elas tirar fotos, registar um momento e publicar no Instagram que foram ao cinema com a equipa, com os treinadores, com XYZ, do que propriamente aproveitar o momento, do que aproveitar o filme, do que desfrutar daquele momento com as suas colegas, com os seus treinadores, o que quer que seja. Eu acho que há certas pessoas que nunca ultrapassam esta fase, que ainda vivem num estado permanente em que o que é importante para elas é um bocado mostrar o que é que fazem. Isto para mim é viver uma vida com base nas opiniões dos outros. É viver uma vida um bocadinho mais vazia pelo facto de nós estamos a esquecer o contexto daquilo que estamos a fazer porque não interessa, o que interessa é que as pessoas vejam que o estamos a fazer. E isto vê-se naquelas pessoas que viajam no sentido de ir a um sítio para dizer que foram a um sítio ou para mostrar que foram a um sítio mais do que propriamente pela experiência em si. Quantas pessoas é que vocês conhecem que estão a ver este vídeo que vão de férias a um sítio exótico, por assim dizer, e não publicam uma foto disso? Quantas pessoas é que vocês acham que fazem isto? É que eu acho que neste momento é uma minoria. Eu noto que há cada vez mais adultos a entrar no Instagram e até cada vez mais jovens a fugir do Instagram. Mas esses jovens que estão a fugir do Instagram estão a ir para o TikTok. E em vez de estarem a publicar fotos das férias no Instagram, que é para isso que serve o Instagram e é isso que se nota, começam a publicar, sei lá, no TikTok vale tudo. Honestamente vale tudo. Mas mais uma vez, estão outra vez a gerir a sua vida com base nas opiniões dos outros, sem nada em troca. Que para mim é o que me chateia, porque se uma pessoa estiver a abordar as redes sociais que servem para ir buscar a aprovação alheia das pessoas de uma forma estratégica, com o objetivo de fazer dinheiro, tirar um rendimento, de crescer profissionalmente, o que quer que seja. Para mim faz todo o sentido o uso das redes sociais desta forma. Mas as pessoas estarem a usar as redes sociais para ir buscar aquele boostzinho de aprovação alheia de pessoas que não interessam, isto é que já é problemático. E isto tem um peso muito grande na nossa tomada de decisão e eu acho que é um caminho péssimo. Se toda a gente vivesse com base na opinião dos outros, o mundo ia estar num lugar bem diferente. Claro que com isto eu não quero dizer que eu não tenha noção que as minhas atitudes vão mexer com as outras pessoas. Eu tenho plena noção de que as minhas ações, atitudes e palavras mexem com os outros e as pessoas vão ter uma opinião em relação a isso. A diferença é que eu não permito que essa opinião que as pessoas vão fazer dite se eu vou fazer alguma coisa ou não. O melhor exemplo disto é um canal de YouTube. Eu tenho noção que quando uma pessoa está a tentar começar a crescer um canal de YouTube, é um bocado... pode levar com vítima de bullying. Eu conheço muita gente que tem vergonha de começar um canal de YouTube pelo facto de que os amigos vão saber que têm um canal de YouTube ou os familiares vão saber que têm um canal de YouTube. Eu só acho que isto é a razão errada para não começar um canal de YouTube. Eu sou o maior apologista de que toda a gente devia ter um canal de YouTube. Mas eu vejo muita gente à minha volta que não pensa em fazer isto com medo da opinião dos outros. E isto é um dos exemplos de coisas que a mim não me afetam, ou pelo menos eu tomo um esforço ativo para que isto não me afete. Eu sei que há certas decisões que são complicadas de tomar e existe alguma vergonha por parte da pessoa que a está a tomar, por parte de mim eu também sinto vergonha de certas ações, porque sei que as pessoas vão achar XYZ, no entanto, eu tomo essas ações na mesma e estou um bocado a marimbar para o que as pessoas acham. Se eu considero que a decisão é uma boa decisão, eu vou fazê-la, independentemente do que as outras pessoas vão achar ao fazer isso. Vou-vos dar mais um exemplo de algo que eu fiz. Eu há uns anos atrás, quando estava numa fase mais problemática da minha vida, no sentido de que não sabia bem o que fazer, andava perdido para trás e para a frente, pensei na ideia de ir falar com pessoas aleatórias na rua e de lhes perguntar a opinião sobre certas tomadas de decisões que eu ia fazer. Porque para mim, não há melhor do que um estranho na rua que não tem nada a ganhar em mentir-me ou em tentar passar um pano quente por cima de mim. Eu acho que vai dizer as coisas como devem ser ditas porque não me conhece de lado nenhum. E sinceramente, eu apresentei-me dessa forma. Eu disse, olha, eu estou a pensar em fazer isto, o que é que tu achas disso? E eu quero que tu me dês, sem me conheceres, sem qualquer tipo de conhecimento prévio ou pena ou o que quer que seja, compaixão por mim, diz-me o que é que tu achas desta decisão. E eu disse a um amigo meu que ia fazer isto, que ia para a rua falar com strangers, com pessoas completamente estranhas, e a opinião dele quase me impediu. Ele achava que ia ser vergonhoso, ele achava que eu ia passar uma vergonha, ele próprio sentiu vergonha alheia de eu ir fazer uma coisa dessas. Ele é um dos meus melhores amigos, a opinião dele para mim contava tanto que eu quase me impedi a mim próprio de fazer isso. No entanto, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Acabei por passar a noite com pessoas muito, muito fixe, deram muitas boas dicas, muitos bons conselhos, muitas boas opiniões. Acabei por conhecer 4 pessoas que não conhecia antes e
pronto, nunca mais estive com essas pessoas porque foi isso que combinámos, que íamos ser estranhos por uma noite e falar um bocadinho, dar opiniões, partilhar histórias, o que quer que seja. Conhecemos-nos nessa noite e nunca mais, mas tive uma das noites mais memoráveis e hoje em dia tenho uma história incrível para contar. Isto não teria acontecido se eu me importasse com a opinião dos outros, porque eu tenho noção que tomar este tipo de atitudes é um bocado estranho e pode ser visto como algo reprovável pela sociedade. De qualquer das formas, malta, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez, eu sinto que nestes certos tópicos eu tenho um tom um bocado julgador das pessoas que vivem a sua vida de uma forma diferente da minha, e aquilo que eu quero transmitir é que eu acho que as coisas devem ser feitas de uma forma. Isso não quer dizer que funcione para toda a gente, como é óbvio, e tu tens direito a viver a tua vida de uma forma. Às vezes estás numa fase que faz com que tu vivas a vida de uma forma e eu nunca teria capacidade para compreender isso, porque se calhar não estou a passar a mesma fase que tu, mas se quiseres ouvir a voz de alguém que já passou por muita coisa, bastantes coisas, eu sou mais velho do que o que pareço, portanto espero que tenhas noção que eu já vivi bastantes coisas e, honestamente, espero que consigas pegar nisto de uma forma, que te ajude, lá está, como feedback construtivo para a tua vida. Não tens de implementar isto de um dia para o outro, mas, honestamente, espero que consigas ouvir estas histórias e pensar, se calhar consigo realmente desligar-me um bocadinho das opiniões da sociedade, porque não faz sentido estarmos a viver a vida dessa forma. Se gostaste do vídeo, espero que consigas deixar um like, subscrever ao canal para ver mais vídeos dos meus, deixa nos comentários se já tiveste algum problema com este tipo de coisas, se já te impediste a ti próprio de fazer coisas por causa das opiniões dos outros. Eu respondo a todos os comentários, de certeza que já lá vais ver comentários respondidos por mim. Se não, e fores o primeiro, por favor comenta, agradeço muito, vou estar aí nos comentários para falar com a malta. Fiquem bem, eu nunca me sei despedir das pessoas, portanto vou só dizer adeus, tchau, beijinhos, até à próxima, tchau, beijo.